Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos tratando sobre princípios aplicados à administração pública e vamos começar agora falando do princípio da hierarquia, também chamado poder hierárquico. O princípio da hierarquia, ele estabelece a relação de subordinação, orientação e correção que ocorre entre os agentes públicos, de modo a ter um superior hierárquico e os seus subordinados, e também entre os órgãos públicos que façam parte de uma mesma pessoa jurídica. Então, olha só, acompanha aí comigo. Vamos falar agora do princípio da hierarquia, né? Esse aqui, princípio da hierarquia. Muito bem, olha só. Princípio da hierarquia equivale ao poder hierárquico, estabelece a relação de subordinação, orientação e correção que ocorre entre os agentes públicos e também entre os órgãos públicos que façam parte de uma mesma pessoa jurídica. Então, por exemplo, só para ilustrar, o DPF, Departamento da Polícia Federal, é órgão público subordinado ao Ministério da Justiça, que por sua vez é órgão público subordinado à Presidência da República, que também é órgão público. Vejam que aqui eu tenho vários órgãos dentro de uma pessoa jurídica, que é a União. Então os órgãos públicos podem ser estruturados de forma hierarquizada. Ok? Muito bem. Pessoal, cuidado com uma confusão que é comum aí, né? Quando o superior hierárquico aplica penalidade ao subordinado, não está sendo exercido o poder hierárquico não, hein? Está sendo exercido o poder disciplinar, que é o poder específico que é exercido quando da aplicação de sanções pela administração a servidores públicos. Então o poder hierárquico não se destina à aplicação de sanções. Tá certo? Muito bem. Próximo princípio, princípio da autotutela. Autotutela. Esse princípio é tranquilinho. Autotutela. Tutela dá aquela ideia de guarda, proteção, tutela, né? Algo que você faz em si próprio, tá? Então uma autotutela seria um autorresguardo, uma autoproteção. Ora, como que a administração pública faz isso? A administração faz isso revendo os seus próprios atos, anulando os ilegais, revogando os legais, mas inconvenientes ou inoportunos, e também convalidando os seus próprios atos. Então, olha só. Com base no princípio da autotutela, a administração ela anula atos ilegais e revoga atos legais, mas inconvenientes ou inoportunos. Atos legais, mas inconvenientes ou inoportunos. Galera, fica atenta com o seguinte, só se anula ato ilegal e só se revoga ato legal, mas inconveniente ou inoportuno. Aqui você tem duas súmulas interessantes que tratam de anulação e revogação, que são as súmulas 346 e 473 do STF. Então fica a dica aí, tá? Súmulas 346 e 473 do STF estão relacionados à anulação e revogação de ato administrativo, tá? Agora, olha só, quando ocorre a anulação, efeitos, quem faz, isso daí se analisa melhor em ato administrativo, tá legal? Então, em ato administrativo, a gente desenvolve melhor esse tema.
O princípio da autotutela, ele só estabelece a possibilidade da administração anular e revogar seus próprios atos. Só isso. Tá legal? E a convalidação de atos também está relacionado aí ao essa autotutela da administração. Tá certo? Muito bem. Beleza. Outro princípio, o princípio da especialidade. Pessoal, esse princípio aqui, ele é aplicado a pessoas jurídicas da administração indireta. Ué, e da direta? Da direta não. Só da administração indireta. Vamos entender isso daí. Ó, as pessoas jurídicas da administração indireta, ou seja, autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista, elas são instituídas para o desempenho de determinada atribuição. Uma atividade específica. E a isso dá-se o nome de princípio da especialidade. Então você pensa, por exemplo, INSS, que é a autarquia, cuida só de Seguridade Social. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que são empresas públicas, sociedades de economia mista, perceba que elas atuam num determinado segmento. Né? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, setor bancário. Petrobras, petróleo. Infraero, aviação. Então, você instituir uma pessoa jurídica para atuar num determinado segmento, um determinado setor, isso é princípio da especialidade. Tá bom? Beleza. Próximo princípio, princípio da motivação. Bom, pelo princípio da motivação, os atos expedidos pela administração devem ser motivados, indicando-se os pressupostos de fato e de direito que deram ensejo à expedição daquele ato. Em outras palavras, o agente público, ao expedir o ato, ele tem que indicar o porquê que ele está expedindo aquele ato. Tá? Claro que isso é a regra geral, porque existem atos em que o motivo está implícito, portanto a sua exposição é desnecessária. Por exemplo, a exoneração de servidor que ocupa cargo em comissão. Não precisa ser motivado, porque o motivo está subentendido, é a quebra do vínculo de confiança. Então o superior não precisa falar o porquê que está exonerando o subordinado que ocupa cargo em comissão. Está subentendido. Tá? Agora, a partir do momento que o superior, nesse caso, motiva o ato, o motivo alegado terá que ser verdadeiro. Porque se o motivo for falso, se o motivo for mentiroso, o ato deve ser anulado. No caso da exoneração, a exoneração deve ser anulada, se o motivo for falso. A isso dá-se o nome de teoria dos motivos determinantes. Então, sempre que o ato for motivado, esteja o agente obrigado ou não a fazê-lo, o motivo deve ser verdadeiro. Caso contrário, o ato deve ser anulado. Tá legal? Muito bem. Bom, voltando aqui para os nossos princípios, vamos falar agora do princípio da presunção de legitimidade, também chamado de presunção de legalidade. Pessoal, por este princípio, se presume que aquilo que é feito pela administração está em conformidade com a lei. É válido, até que se prove o contrário. Por isso que essa presunção é uma presunção relativa ou iuris tantum. Presunção relativa ou iuris tantum. Ou seja, eu presumo que aquilo que a administração faz está em conformidade com a lei, é legal, até que se prove o contrário. Ok?
Muito bem, pessoal. Então eu encerro esse bloco aqui e daqui a pouquinho a gente volta para falar dos demais princípios.